Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje, gente, eu tô muito feliz porque eu tô recebendo uma convidada para lá de especial, muito querida, que é a doutora Beatriz Nunes Joaquim Ferla. Falei certo? Falou certíssimo. Gente, ela é dermatologista. É a minha dermatologista. Eu tenho uma dermatologista para falar me chamar de minha. Ela que cuida da minha pele, que cuida da pele do Paulo. Ela é sempre assim, tão carinhosa, gente. Essa meiguice que vocês estão vendo é o natural dela. E é com muita alegria que eu estou hoje recebendo essa querida aqui para a gente ter um bate-papo falando sobre câncer de pele e cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele, porque a nossa pele é o maior órgão que nós temos, então a gente tem que saber cuidar dela. Mas antes de eu continuar, eu quero já pedir para você, vai lá, curte esse conteúdo, comenta, compartilha, porque assim, vai ser de muita bênção para a sua vida e você vai ser de bênção na vida de outros compartilhando esse conteúdo para que outras pessoas também aprendam, ouçam, entendam os cuidados que são fundamentais, tá certo? Então vai lá, curte, compartilha, comenta, aciona o sininho para sempre receber os nossos conteúdos, mas vai lá no Instagram também e curte a gente no @mulheres.ict e no @podcast Aprendendo com Elas. E agora eu quero, já apresentei, mas eu quero que ela fale, né, quem ela é, né? A doutora Beatriz aqui conosco. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço muito estar aqui com vocês, viu? Principalmente com você, Simone, que é uma pessoa muito querida, e com todas que estão nos ouvindo nesse momento. E queria agradecer essa oportunidade de estar passando algumas coisas da pele, né? Principalmente de câncer de pele, que é uma das coisas mais importantes hoje em dia, né? A gente tem muita preocupação com a estética, mas a gente tem que pensar também no câncer de pele. Sim, né? Com certeza. Eu sou Beatriz Nunes Joaquim Ferla, eu sou médica dermatologista, faço a clínica Dermatologia Clínica Cirúrgica e Estética há 30 anos, sou formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté. Gente, que alegria. Vocês não sabem a delicadeza que a doutora Beatriz, ela passa pra gente, segurança também. E eu vou te falar uma coisa, uma das assim, questões que mais me encantaram na sua conduta, né, profissional, foi que você não fica empurrando coisas. Né? Você não empurra, olha, não, agora tem que fazer isso, agora faz isso, não. Você vai conduzindo daquilo que realmente é necessário. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente te pergunta, você sempre está muito aberta a esclarecer dúvidas, mas o que eu acho, assim, formidável, né? Não é imposto algo, não, tem que fazer porque todo mundo tem que fazer. Agora faz isso, tem que fazer isso, e aí você vai perdendo a naturalidade da idade que a gente tem que carregar. Temos que cuidar, sim, né? Isso é importante, ter os cuidados. O abandono nunca é bom, mas assim, é tão bom quando nós não somos pressionados a fazer algo, né, que enfim, não é tão essencial, não é tão importante, ou às vezes é mais por uma questão, todo mundo faz, então eu vou fazer, e não sei nem o que isso pode representar, né, para minha genética, para minha constituição, enfim. Me esclareça se eu estiver errado. Não, tá corretíssima. Eu faço o que eu gostaria que fizessem para mim. Jamais ficar oferecendo coisas a mais, né? No campo da estética, a gente está, né, comentando. E a gente tem que ser o mais natural possível, né? Hoje, com tantas coisas que tem aí, a gente tem que saber envelhecer, né? Claro que tem muita coisa boa que é importante a gente fazer, né? Que é legal porque todo mundo trabalha, tem tua vida social, a gente tem que se apresentar bem, mas dentro dos parâmetros que a gente, de cada um, né? De cada um que se apresenta assim. Você sabe que às vezes eu vejo assim, até pelo Instagram ou pelas outras, enfim, pela mídia social, melhor colocando,
que às vezes assim, as pessoas estão perdendo as características que lhes são peculiares, né? Porque cada pessoa tem um jeito, uma forma física, um formato de rosto, de corpo. E às vezes sobre nós mulheres é imposto, né, uma ditadura severa que você tem que... E eu tenho observado que às vezes tem jovens que estão parecendo velhas bem conservadas. Eu acho que você falou certo, é isso mesmo. E as mais velhas, as mais idosas, estão tentando ter uma juventude e que tira a beleza da idade. Cuidar, sim. Eu sou adepta, gente. Eu cuido da minha pele. Eu não sou contra procedimentos. Eu sou contra os excessos, né? Eu sou contra, enfim, despersonalizar a história de vida, de raça, né, assim, de biogenética que eu carrego, né? Eu falo que eu tenho, assim, uma crioula enrustida dentro de mim, né? Porque parte da minha família, por lado de mãe, é baiana. Minha avó era mulata. Olha. A minha bisavó era negrona tição. Então eu falo que tá enrustido, vai manifestar. Que alguma hora vai aparecer. Porque eu falo, cadê a melanina, né? Faltou. Mas do lado do meu pai, é origem italiana. Então, olha as misturas. Né? As misturas, né? Esse é o nosso Brasil. É o nosso que é lindo. Brasil, que lindo. É que lindo. Traz essa diversidade de raças. E é tão complicado ter que fazer todo mundo entrar numa forma. Né? Eu acho que é uma violência isso. Eu acho que cada um tem que ver o que não está contente, né? Então, assim, não estou contente com uma área do meu rosto, com uma área do meu corpo, e tentar ver a melhor forma de administrar isso daí. Não precisa ser nada exagerado, e a gente também não precisa ficar angustiado se a gente não conseguir a perfeição, porque a perfeição não é o ideal para todo mundo, né? Eu acho que a perfeição só Deus, mas a gente, claro que todo mundo quer ficar bem, né? Eu acho que é importante. E aí a gente se achar bonita com o que a gente consertou, né? Sim, sim. Aprender a encontrar beleza na gente. Encontrar beleza, com certeza. Aprender, porque às vezes a gente tenta se forçar a entrar numa forma que não nos pertence. Isso acaba sendo uma tremenda de uma agressão, e é complicado isso, né? Porque a gente sabe que tem toda uma indústria por volta, tem toda uma... Mas, por outro lado, eu acho que o exagero é ruim, mas o abandono também é ruim, né? Sim, com certeza. A gente não pode deixar de tratar a nossa pele. A nossa pele é a proteção para o nosso corpo, a gente tem a pele como o nosso maior órgão, né, do corpo humano. E a gente tem que hidratar ela sempre, desde pequeno, né? São os cuidados que a gente começa sempre falando desde as crianças. Evitar sabonetes abusivos, sabonetes que tenham muito conservantes, desde criança. Hidratar sempre, sol, a importância do sol, né? Quando a criança é pequenininha, até mais ou menos 6 meses, o ideal é a gente não expor diretamente a criança ao sol. Só após 6 meses que você pode levar ao sol e aí sim usar um filtro solar, né? Antes disso a gente não aconselha usar um filtro solar. Então são cuidados que a gente começa a ter desde pequeno. Porque o sol, na verdade, tem efeito acumulativo. Então não é o sol de agora, é o sol da tua vida inteira que você está acumulando. Você vai fazer um banco de reserva de radiação solar. E aí, com o tempo, por isso que a gente fala assim, nossa, a gente está com manchas, está com envelhecimento no futuro, mas é porque você já teve esse acúmulo de radiação solar ao longo dos anos, né? Não precisa ninguém ficar com medo, mas a gente tem que ter essa consciência que a gente não tinha, né? Há uns 20 anos atrás, 30, ninguém tinha essa consciência. E acabava não se usando o filtro solar. E depois com os filtros solares infantis, que acho que é a dúvida maior, né? Você pode usar os infantis nos primeiros anos de vida, depois, né, dos 6 meses, que são os mais apropriados, que tem menos química, né? Não tem tantas outras substâncias, porque hoje em dia os filtros solares têm ácido hialurônico, tem niacinamida, que não é apropriado para uma pele infantil. Então,
no começo da vida, assim, do primeiro ano até mais ou menos 6, 7, 10 anos, o ideal é usar os filtros solares infantis. Tem bastante no mercado, né? Para depois usar os outros que tem um monte de coisa, né, associada. Então, acho que o cuidado da nossa pele começa desde a infância, né? Porque aí a gente evita esse acúmulo de radiação solar e evita o envelhecimento. Porque assim, nós temos as radiações, né, que chegam pra gente, a ultravioleta A, a B e a C. A é aquela que dá o envelhecimento e dá o câncer de pele. A B é aquela que dá aquele vermelhão e pode dar até um rush cutâneo, né, que quando a gente toma, que é aquela radiação das 9 até as 16 horas. E a C, ela nem chega para nós, porque ela é barrada pela camada de ozônio. Mas a A e a B são as mais importantes. A A, inclusive, é do câncer de pele. E a A é uma radiação que, logo que você acorda, você pôs o pé na rua, você já está tomando a radiação ultravioleta A. Ela é invisível, né? Mas ela tem esses efeitos nocivos para a pele. Aí você fala, dia chuvoso, preciso pôr filtro solar? Precisa, porque ela está aí. A gente não vê com chuva, com neblina, tem que pôr filtro solar. Então, às vezes é uma crença que a pessoa, hoje não tá chovendo, não tem sol, não precisa, mas precisa, por causa dessa ultravioleta A. Então, em qualquer época do ano. Não qualquer época do ano. Só no verão ou só na primavera. Qualquer época do ano. Qualquer época do ano. Né? Aí o pessoal começa, mas a gente não vai tomar sol, não vamos ter a vitamina D, né? Mas hoje em dia a gente sabe que é muito difícil as pessoas terem a vitamina D pela radiação solar, exposição solar. Por quê? Você só adquire essa vitamina D quando você toma sol nos piores horários, que é 10, 11 horas da manhã, pelo menos uns 40 minutos em uma boa parte do corpo. Quem é hoje que consegue fazer isso no dia a dia? Ninguém, né? Então a gente vai ter que fazer uma reposição, além do que é um sol que dá o câncer de pele, né? Então aí é melhor você não tomar esse sol, né? Que a gente hoje também nem tem tempo para isso, e usar a vitamina D, como medicamento, né? Porque a vitamina D hoje é muito importante. Hoje ela funciona como um paratormônio, né? A gente sabe que ele funciona como proteção e imunidade da pele, né? E dos órgãos em geral. Você estando com uma vitamina D baixa, né? Você pode estar muito mais suscetível a doenças, a quadros virais, a muitas coisas. Até questões emocionais, né? Uma depressão, sim. Se você não está com a vitamina D, ok, vai ser um problema, né? Até para você surtir, assim, se beneficiar dos efeitos medicamentosos quando indicados por um médico para o tratamento de uma depressão, se a vitamina D estiver baixa, vai ser um problema. Com certeza. Então, olha como é importante cuidar de si, né? De dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. E aí também, assim, o câncer de pele é um dos cânceres que mais aparece hoje em dia, né? Justamente porque a pele é o maior órgão, né? Então a gente tem muita incidência de câncer de pele. Assim, basicamente a gente tem 3 tipos, tá? De câncer. Que são os básicos, mas deles já vão enraizando vários, né? Mas assim, para a gente poder entender um pouquinho, tem um que é mais simples, tá? Que é o basocelular, que é um câncer mais localizado, delimitado, aparece mais nas áreas de exposição. E o segundo seria um pouquinho mais invasivo, que é o de células escamosas, ele vai um pouquinho mais para dentro da pele, pode atingir um pouquinho mais adentro, a parte óssea até, às vezes. E tem o terceiro, que é o pior, né? Que é o melanoma, que é um câncer mais agressivo, e aí ele tem consequências graves, pode chegar até a morte, dependendo do estadio que a gente consegue detectá-lo, né? Então, por isso que é a importância. Então, a gente sempre fala assim, olha, tem uma pinta, como é que você vai ver essa pinta? O que você vai ver que está mudando a pinta? A pinta, ela tem uma regra que a gente fala que é básica, é da ABCDE. Quando você vê que a pinta
A, ele tem uma assimetria dos lados. B, a B são as bordas irregulares, bem serrilhadas da pinta. C, cores diferentes, elas podem variar de marrom, preto, até uma tom cinza, azulado, vermelho. Também é um sinal que a pinta está se modificando. E D, o diâmetro da pinta. Às vezes a pinta, as maiores de 6 milímetros são as mais perigosas, embora já se acham melanomas menores do que esses 6 milímetros. E aí a evolução mesmo. Toda lesão que começar a coçar, sangrar, você vê que é uma feridinha e não cicatrizou em 2 meses. Ela ficou lá, você melhora um pouquinho, seca, depois volta. Seca, depois volta. Procura o dermatologista. Quando a gente pega a lesão no começo, é muito mais fácil. Mesmo sendo as benignas, né, que são as melhorzinhas, que não estão... Quando você faz uma retirada, a retirada cirúrgica é menor. Se você deixa ela crescer, a retirada cirúrgica é maior. Aí você pode ter mais consequências, né? E o melanoma, que é o pior, né, que teria que pegar bem no comecinho, quando ele está bem superficial, para não ter invasão mais para dentro. Mas, assim, os fatores que podem levar, né, a terem esses cânceres de pele seria mesmo a exposição solar, o fototipo de cada pessoa, né? Por exemplo, peles mais claras, peles mais morenas, né? A gente fala assim que a melanina protege um pouco, não é 100%, mas pessoas mais morenas têm mais melanina, então tem menos chances de ter tantos cânceres de pele, mas pode acontecer de ter, não é livre não, né? As pessoas não são livres disso. E a genética, né? Sempre quando uma pessoa tem na família câncer de pele, principalmente, né, da mesma área, ou até de outras áreas, por exemplo, às vezes tem síndromes que tem pessoas com vários tipos de câncer e ainda aparece na pele. Então, são uma genética de que a pessoa tem mais tendência a ter câncer de pele, né? Então, a genética também é importante, né? Olha, gente, eu sei que essa palavra câncer muitas vezes assusta, mas tudo aquilo que a gente vai em busca de ter um diagnóstico preciso é sempre melhor. Sabe aquela questão assim, quem procura acha? Não é bem assim, é melhor você achar algo que precisa ser cuidado logo no início do que não cuidar disso e depois com certeza ser difícil. Eu falo porque assim, lá na cidade do meu marido, até semana passada a gente estava lembrando disso. Uns anos atrás, né, assim, eu chegava lá e aí eu escutava, né, as conversas lá, falando assim, fulano de tal morreu daquela doença. Ciclano morreu daquela doença. E eu assim, gente, que doença que é essa, né? Aquela doença. Aí teve um dia que eu perguntei pra minha cunhada, né, pra uma das minhas cunhadas, eu falei, peraí, mas que doença é essa? Pode nem falar, é câncer. Eu falei, câncer? Não. Eu falei, sim, mas não se pega de falar, né? Às vezes a cultura do local, às vezes não se tem tantas informações e as pessoas têm um preconceito muito grande, um medo, né? Mas assim, aquilo que é cuidado tem muito mais chances de ser curado, principalmente no começo, do que aquilo que não é detectado. E quando eu sei que vocês já me ouviram falar isso e vou repetir, a gente não esconde nada de médico, gente. A gente chega e fala tudo. Quando passar no dermatologista, né, doutora? Fala assim, doutora, dá uma olhadinha, fica lá, de calcinha, sutiã, de cueca, dá uma olhada nas minhas costas, porque às vezes nas costas a gente, né, muitas vezes a gente não vê, eu sempre falo. Não tem olho aqui atrás da cabeça para conseguir enxergar, com certeza, é isso mesmo. Então, dá uma olhadinha, tem aqui alguma pinta, vê se essa pinta precisa de alguma investigação, de uma biópsia ou de alguma coisa, porque aí o médico tem como fazer isso, fazer um diagnóstico e ver. Às vezes tem ali alguma coisa que precisa de uma cauterização. Exato. Eu lembro que eu tinha uma pinta, né? Queratose actínica. Isso.
nas costas e bem na altura do cós da calça, e me incomodava, né? Às vezes, na hora de sentar, e eu mostrei para a doutora Beatriz e ela cauterizou. Gente, eu falei, que alívio, por que eu sofria com isso? Até que eu falei assim, ai doutora, tem uma coisa aqui que me incomoda, né? E foi um negócio super simples, não foi um negócio difícil de tratar. Mas também do Paulo, né? Você detectou um sinalzinho, uma verruguinha, né? Isso. E que você falou, olha, esse daqui é um câncer, um pré-câncer, enfim. E ela encaminhou para o cirurgião plástico. Esse foi, verdade. E aí foi feita a retirada, foi para análise. Graças a Deus, né? Não era algo mais profundo. Exato, né? Porque pegou bem no começo, né? E na orelha, gente, aqui, na pontinha. É a orelha, onde os raios solares incidem mais, né? O rosto tem mais exposição, pescoço, braço, são áreas que incidem muita radiação solar. Couro cabeludo a gente acaba não vendo, né? Mas também tem, principalmente para quem é calvo. Então. E aí, o que acontece, né? O homem que, né, geralmente tem um cabelo mais curto, a orelha fica mais exposta, né? E o Paulo, assim, não tinha muito hábito do protetor solar. E hoje não, ele leva a sério. Hoje ele faz direitinho. Ele leva a sério e ele anda de chapéu, gente. Às vezes vocês vão ver na rua ele com chapelão, ele não tá nem aí. Ele já tem mais de um, ele tem uns 3. Eu falei, gente, tá ficando, né, stylist, né? Tá todo... Mas ele sai, ele pega o chapéu dele. Aqui no bairro, todo mundo já sabe. É mesmo? Né? Olha que bom saber disso. Na hora que ele sai, o sol tá... Ele tem chapéu de palha, de pano, de feltro. Ele fala, não, cadê meu chapéu? Cadê meu chapéu? Ele pega e coloca que coisa pra boa poder isso. sair. Né, para se proteger, né? Então, como é importante isso? É muito importante mesmo. A proteção. Hoje a gente tem roupas, né, para as crianças. Acho que todo mundo conhece roupas que tem. Na verdade, elas têm a fibra mais fechada e aí impede a radiação solar, né? Então, para crianças, para pessoas de idade na praia, né? É muito importante quando faz um esporte que é ao ar livre. Você tem que fazer essa proteção, não esquecer, né? Disso que depois tanto o câncer quanto o envelhecimento, né? Então a gente fala das duas coisas, né? Agora, por exemplo, essas luzes artificiais que a gente tem em casa, elas são algo assim? São as visíveis, né? Então assim, elas não causam câncer, né? Porque não tem esse poder, mas elas têm o poder de pigmentação de pele. Então, para quem tem melasma ou manchas de sol, tudo, então vai escurecendo cada vez mais a pele. Então, pode ver que muita gente, na época da pandemia, acabou ficando com mais tendência à pigmentação na face. Por quê? Porque ficava no computador, ficou muito tempo em home office, né? Até hoje tem gente, mas tem que usar o filtro solar também, né? Outra coisa importante seria o filtro solar com base, né, que a gente fala. Não é uma questão estética só, é porque o filtro solar, o que é um filtro solar? O filtro solar é assim, filtro solar, fator de FPS 50, é que 50 vezes mais ele te protege contra a radiação solar, tá? FPS 90, 90 vezes mais ele te protege da radiação solar. Então ele tem o fator de proteção, que é o fator químico, né? E o físico, a barreira física seria a cor da pigmentação do filtro solar. Então aí a gente tem duas proteções, a química e a física. Por isso a importância da base no filtro solar. Então você forma a proteção química do fator de protetor e a física da barreira do pigmento da cor, né, mesmo, né, do filtro solar. E essas bases, né, que hoje a gente vê que a área de cosméticos, eles estão trazendo também já nas bases filtro solar. É bom também, ou mesmo assim, usar os dois? Mesmo assim usar os dois. Porque assim, esses filtros solares que tem no mercado, que tem controle pela Anvisa, a gente sabe que o fator de proteção que está lá escrito é aquele mesmo. Quando é cosmético, a gente às vezes não tem tanta confirmação da Anvisa, elas não precisam ter tanta exigência disso. Então eu acho que vale a pena você usar o filtro solar, que é os comuns que a gente tem no mercado, tá? Que são várias marcas,
e você depois põe sua base em cima, tá? Mesmo porque os filtros solares com base já de marcas já conhecidas, eles têm o óxido de zinco, que é um protetor muito forte quando ele põe a base. Então ele faz essa barreira mesmo. Então é muito mais garantido. Então dá para usar desde que use os dois. Desde que use os dois. Agora, o protetor solar, ele só no rosto? Isso era uma coisa que eu ia falar. Tem duas coisas que eu acho que é importante a gente saber. O protetor solar, claro, no dia a dia, qualquer exposição, a gente está com o rosto exposto, braços expostos, vê do decote, a gente vê aquelas senhoras com aquela região mais escurecida, é porque é de anos de pigmentação no dia a dia, né? Então tem aquele efeito acumulativo. Agora, a quantidade que é importante da gente aplicar, tá? A gente tem uma regrinha dos 2 dedos, a gente pede para pôr um fiozinho de filtro solar em cada dedo e põe no rosto e aplica aquela quantidade. Por exemplo, no braço seria também 2 dedos, aqui, 2 dedos, aqui, né? Seria uma maneira da gente saber mais ou menos a quantidade de filtro solar que a gente coloca em cada parte do corpo. Então teria que pôr isso. Outra coisa importante é assim, você põe filtro solar e esquece? Não, o filtro solar ele tem uma meia-vida, como qualquer medicamento. Então ele tem um pico até 2 horas, depois ele vai caindo. Então o protetor que é 90, por isso que a gente fala, tem que usar sempre o mais forte, 90, aí quando ele passa 2 horas, ele vai caindo para 70, depois 60, depois 50, né? Então aí ele vai caindo. Então a gente teria que reaplicar. Eu sei que é desagradável ficar falando isso. Eu peço sempre para usar de manhã e lá para meio-dia, 11 horas, que é um horário de pico, que às vezes a gente sai para almoçar, sai para fazer uma compra, aí reaplicar novamente, pelo menos 2 vezes no dia, né? Porque além do suor, que né, a gente acaba passando a mão, sai um pouco, é um pouco de exagero, mas é o que funciona hoje, né? Então, se reaplicar seria o ideal, e usar uns filtros solares mais fortinhos no dia a dia também. Eu já vi que tem um pó de filtro solar, para quem usa maquiagem, né? Que é perfeito. Assim, e agora, né? Eu vou passar o creme, né? Como é que vai ficar a maquiagem? Dá para usar? Dá. O que a gente fala é o seguinte, que até é muito prático você comentar isso. Existe o pó e existe o bastão também. São 2 tipos. Então você passa seu filtro solar de manhã e aí você tem um bastão ou um pó, dependendo do tipo da pele, e lá para meio-dia só rapidinho e põe. O pó é ótimo para manutenção e o bastão também. O bastão é muito bom também para quem corre, faz corridas, tem um bastão sem cor também, às vezes para homens que não gostam, mas é fácil porque é prático, você aplica e funciona muito bem. E para o lábio é importante também proteger? Tem muitas queratoses actínicas que no fim acabam virando câncer, que a queratose actínica é uma lesão pré-cancerígena. Então ela pode começar com uma queratose, que às vezes é um vermelhão, que pode dar no lábio, pode dar uma descamação. Você vê que aquela pelezinha que fica lá, você cutuca, não sai, cutuca, não sai. E fica aquele endurecido, já é uma queratose actínica, precisaria cauterizar, né? Porque ela assim fica anos, mas ela pode desenvolver um câncer em cima disso depois de um tempo. Então tem que usar o protetor labial também. Aí é o protetor específico para o lábio ou pode ser o protetor que a gente usa na pele e depois passar um batom por cima? É difícil porque esses que tem na pele, eles não aderem muito no lábio da mucosa. O ideal é comprar uns específicos mesmo, tem na farmácia. Não são muito altos, são 30, 45 a fotoproteção, mas ajuda bastante. Aí depois pode pôr o batom. E sabe um erro que eu cometia? Eu não passava o protetor solar aqui em volta, né, dos olhos, da pálpebra. Eu passava aqui em volta, porque eu achava que para a mucosa não era bom.
Não, mas pode passar sim. Agora eu passo. Aqui passa, a gente passa bem nessa regiãozinha aqui. A superior, o que às vezes eu falo, tem gente que às vezes soa e irrita, né? O palpa, escorre um pouco. Então, durante o dia, às vezes, pode ser que incomode. Mas pode tentar algum que seja bem sequinho. Os filtros solares à base de água, que são waterproof, ou até que são feitos com água, eles dão menos ardor ao redor do olho. Então, procurar filtros solares que são à base de água é muito bom para quem tem essa sensibilidade, né? Então, mas é necessário passar também, sim, né? Para não ter as manchas, né? Isso mesmo. Hoje eu já passo, hoje eu aprendi. Hidratar e passar. E a orelha, viu, gente, né? Passar na orelha, homem e mulher, né? Passar na orelha, no pescoço, como a doutora falou, nas regiões que ficam mais expostas. Tem pessoas que ficam muito tempo no trânsito, no volante, nos horários de sol, e a mão ali em cima no volante, né? Fica toda marcada. Fica toda marcada. É muito comum mesmo. Precisa ter, né? Muito. A gente, principalmente as mais novas que estão aí com 20, 30 anos, eu acho que elas, se tiverem esse cuidado, no futuro não vão aparecer aquelas manchas. As manchas senis. Aquelas manchas senis, que assim, tem como tirar? Tem que fazer laser, tudo, mas aí você evita esse processo e além do envelhecimento da pele, né? Ele vai tirando a elasticidade da pele, o sol. Então você pode usar um filtro solar na mão, que é muito bem-vindo, né? Não, e outra coisa, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, adolescente, aquela coisa assim, claro, a gente não tinha as informações que temos hoje, mas assim, eu quero ficar morena, né? Eu quero ficar, né, bronzeada. Gente, ficava vermelho pimentão, né? É verdade. Então, assim, eu lembro de umas receitas loucas, assim, que eu falo, meu Deus do céu, gente, como a gente castigava a pele, né? Para ter uma cor que não ia ter, não era dessa forma. Porque às vezes quando chega o verão, quem gosta muito de praia, vai pra praia, mas não quer usar muito protetor solar, porque quer pegar uma corzinha, quer... Hoje realmente hoje curioso, uma paciente minha, filha, que tem 35 anos, veio falar, minha mãe, fui com ela para o Nordeste e ela falou assim, filha, toma um pouco de sol aí, não põe protetor solar. E a filha consciente falou, imagina, mãe, que eu vou ficar sem protetor. E ela também, minha paciente, e ela veio recentemente, cauterizei um monte de lesões pré-cancerígenas nela. Aí ela falou assim, eu falei assim, pelo amor de Deus, fala para sua mãe pôr o filtro solar, que senão ela vai voltar cheio de lesões. Então hoje eu acho que os mais jovens estão até mais conscientes, né? Da radiação solar, da proteção. Então é muito importante isso e manter essa consciência, né, em frente. Isso. Então, gente, melhor amigo da pele, protetor solar. Vale a pena, né? Cuidar e investir, porque isso tem a ver com saúde, com prevenção. Prevenção. Né? Uma coisa que o pessoal me pergunta muito também é sobre bronzeamento artificial, já que a gente está falando, né? A ultravioleta que tem nas máquinas de bronzeamento também dão lesão de pele, tá? Dá câncer de pele, então tem que tomar muito cuidado. Assim, eu aconselho não fazer mesmo, tá? Que nem a gente falou, esse bronzeamento é momentâneo, vai ficar uma semana, 15 dias, depois vai embora. E aí ficam só os efeitos, né, da radiação solar na pele, por anos. Então a gente tem que ter essa consciência, né, pensar bem nisso. Gente, pensar na fatura, né, na fatura da saúde, na fatura, enfim, porque às vezes a gente, não, eu quero, né, olha, aquilo que vocês já me ouviram falar em outros podcasts, a desinformação é a pior coisa que uma pessoa tem contra si mesma. Então, ter a informação, saber, se prevenir é extremamente necessário. Tá gostando desse conteúdo? Já curtiu? Já compartilhou? Vai lá, compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso à informação e se prevenirem, se protegerem, né? Para que mais tarde não tenham que pagar o preço alto. E não estou falando só financeiro, não, né? De passar por procedimentos, cirurgias, enfim, e outras coisas,
por conta de não ter aprendido a cuidar. Então vai lá, compartilha, curte, comenta, né? E cuide-se, porque isso é muito importante, né, doutora? Com certeza, isso é muito importante mesmo, é o maior órgão, né, é a pele mesmo, né? O americano gosta muito dessa coisa do bronzeamento, eles usam muito o bronzeamento artificial, né? E o que eu já vi também, eles chegam a usar até uma tinta, né? Um spray que é passado. Como é que Exato. é isso? Então, existe esse spray. Esse spray até que não é tão nocivo quanto a radiação da ultravioleta, né? Porque, na verdade, é um pigmento que é aplicado no corpo, né? O máximo que pode dar é uma alergia, né? Mas ele não é nocivo, não vai te dar câncer, não vai te dar envelhecimento. Ele só é vamos dizer, uma tinta que passa no seu corpo. Ela é temporária, fica uma semana, 15 dias e ela vai apagando, né? Então essa até que, se alguém quiser pôr, não vai ser menos mal. Fica com a pele manchada, né? Mas aí, né, gosto é gosto, né? Gosto é gosto. Gosto é gosto. Agora, isso não significa que a gente não possa tomar um sol quando vai à praia. Sim, claro. Mas, sabendo o horário, usar proteção. Exato. Guarda-sol, né? Ah, é uma delícia, praia é maravilhoso. É só saber se proteger e evitar a exposição em excesso, né? Isso. Mas é uma delícia, eu acho que tem que andar. Eu não sou uma pessoa que é contra o sol totalmente. A gente só tem que realmente ter os cuidados. Ter os cuidados. Né? Uma coisa também que o pessoal me pergunta muito, que agora lembrei dos filtros solares, são os filtros solares coreanos, né? Que estão agora em moda, né? E tudo que é coreano. O problema do coreano é que lá a vigilância sanitária deles, a Anvisa deles, não tem um rigor na fotoproteção. A gente vive num país tropical, a nossa radiação é muito maior, então os filtros solares, mesmo tendo 4 cruzinhas, a gente já testou aqui no Brasil, ele é bem mais inferior do que os nossos filtros solares. Então, em questão de proteção, ele é muito bom de qualidade, né? De cosmética, eles são maravilhosos, mas a proteção, se quiser usar ele, aplica um outro filtro um pouquinho mais forte em cima. Até porque eu tenho para mim, me corrija se eu estiver errada, que os ocidentais, as japonesas, as coreanas, gente, aquelas peles de porcelana maravilhosas, né? Elas não se expõem ao sol. Da forma verdade. Como nós, né, de clima tropical, nos expomos. É verdade. Né? Então elas têm todo um cuidado, né? Que aqui a gente acha um absurdo, mas elas se cobrem, né? Verdade. Porque para elas ter a pele bronzeada não é uma coisa atrativa, bonita, estética para elas, para a cultura. Aqui para nós, né? Nossa, olha esse bronzeado. Lá não é bem assim. Com certeza. Então, quer dizer, elas não se expõem, né? De uma forma como acontece nos países tropicais. Né? E a gente tem muito tempo de sol, né? No Brasil. Quando é que a gente vê o inverno? A gente vê o inverno em julho, uma semana, 2, depois não tem mais nada, né? Depois é só sol, é praticamente quase o ano inteiro, né? Então é diferente deles, né? E na praia, se estiver nublado, não precisa usar, né? Precisa, gente. Claro que precisa. A radiação passa. Pois se estiver chovendo, precisa. Mesmo em casa, hoje está frio, então não tem estação do ano que você possa falar, agora não é necessário. E na praia, porque eu já vi, doutora, muitas pessoas falarem assim, mas estava nublado, olha só, estava o mormaço, olha como eu queimei. Isso aí porque não vê, né? É invisível, então, mas não vê. E a coitada da pele que paga o preço. Paga o preço. Né? Então, assim, se tá mormaço, se tá chovendo, se tá nublado, não importa, precisa usar. Isso mesmo. Não tem como, né? Tem coisa que a gente não pode negociar, a gente tem que cuidar, porque pele, como foi dito, é o maior órgão, então a gente tem que ter esse cuidado. Falamos aqui sobre os cuidados, né, que a gente tem que ter em relação ao protetor solar. E que mais cuidados a gente tem que ter com a pele? Olha, a hidratação é muito importante, tá? Desde pequena a gente tem esse hábito. Eu até brinco com as adolescentes ou as pré-adolescentes que vêm em casa, vêm lá na clínica, né?
que tem que ter esse hábito de, depois do banho, hidratar. Por quê? Sentar na cama e fazer aquele momento seu de hidratação. A pele seca coça, a pele seca dá eczemas, né? Quem tem já rinite, bronquite, sinusite, pode ter uma fragilidade maior de pele e aí desenvolver mais alergias, né? Então, hidratar é fundamental, tá? A alimentação nem se fala, né? Porque de dentro para fora é super importante, muita água e bastante frutas e legumes, verduras, né? Que acho que é para tudo, né? Isso, né? Mas assim, para a pele, ela é muito bem-vinda. E as roupas, né? Que quando você for para lugares com muito sol, ter as roupas com proteção solar, né? Agora, de cuidados de pele, a gente esquece também dos cabelos, né? Das unhas, que são importantes, mas tudo isso vem também de uma alimentação saudável, né? Claro que a gente tem doenças que predispõem isso também, né? Como alterações de tireoide, tá? Alterações de cabelo e unha, anemias, dão alterações de cabelo e unha, alterações hormonais, né? Na própria gestação, a gente tem um pouquinho mais de queda antes e depois, logo depois da gestação, tá? Uma queda bem acentuada, que depois é corrigida. Durante a gestação, não. Durante a gente é poupada, graças a Deus, as mulheres. Mas tem várias doenças que também dão bastante alteração de cabelo e unha, né? Que seriam... que a gente teria que ter bastante cuidado. Mas a alimentação é muito importante, isso vale acho que para tudo, né? E a hidratação, e tem um esquema de skincare que provavelmente quando vocês procurarem o seu dermatologista, ele vai orientar, cada pele tem um tipo, né, de skincare. Óbvio, quando na adolescência você tem mais acne, você tem que tratar a acne e usar produtos específicos que não são oleosos, né? Mas também não podem ressecar demais a pele, senão também dá um pouco de alergia, né? Então também tem que ter esse cuidado. E a pele do idoso e também depois da menopausa e depois mais na idade avançada, a pele também resseca muito e fica muito suscetível a alergias e eczemas. Então, é importante a hidratação. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Eu acho que assim, a alimentação é importante, hidratação e sempre estar atenta aos sinais de pele, lesões de pele, né? Que é importante você procurar o dermatologista quanto mais cedo, melhor, né? Pintas, no geral. E sempre ter um cuidado com a higiene também, né? Você sempre, se você começa a coçar as áreas, você leva bactérias se você não tiver com higiene adequada em mãos, né? Então é muito importante também a higiene na pele. Principalmente para a turma que gosta de maquiagem, né, doutora? É verdade. Tem que saber higienizar bem a pele, né? Não se dorme com a pele suja, né? Não, de jeito nenhum. Não pode. Você falou em maquiagem, agora lembrei também de umas coisas que alguns pacientes me perguntam muito, né? Em meninas com 6, 7 anos que querem veem muito TikTok de outras meninas ensinando como fazer um skincare, né? Então, muitas mães já me perguntaram isso, o que elas devem fazer. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque esses produtos que elas falam, tem meninas até que falaram de ácido hialurônico para crianças com 6, 7 anos, elas mesmas indicando. Então, a gente fica até preocupada. Por quê? Na verdade, se você começa a usar esses produtos muito cedo, você pode desenvolver sensibilização na pele dessas crianças. Então, quando elas forem mais adultas, qualquer produto que elas possam passar pode dar alergia, pode dar irritação e elas talvez nem consigam usar. Então, elas são muita química, fora que muitos dos produtos ao longo do tempo, né, podem até ser cancerígenos se você começa muito cedo, né? Então, a verdade tem que ter muito cuidado, procurar produtos mais que sejam para a pele infantil, que não seja com tanta química junto, né? Que possa de usar, mas que não seja com tanta química, né?
É lamentável, né, isso, porque assim, criança tem que ser criança. Pois é. E criança sendo gente grande tá fora de contexto. Por mais que assim, não, tá cuidando, skincare é cuidado com a pele. Sim, tem um cuidado apropriado para a idade da criança. E produtos para uma pele adulta não é indicado para criança. Então preste atenção nisso, porque, gente, hoje em dia a internet ela traz boas coisas, mas traz também muita destruição. E a gente tem que ter um filtro. E aí é responsabilidade, nossa, pessoas adultas. Porque a criança não tem o discernimento que um adulto tem. Então você tem que estar prestando atenção no que teu filho e tua filha estão assistindo. Para poder, inclusive, encaminhar. Então é muito triste quando a gente pega crianças, meninas, porque já sobre a mulher vem uma pressão muito grande, uma exigência, uma tirania da beleza. É verdade. E quanto mais cedo elas têm acesso a esses conteúdos, olha o quanto isso prejudica a vida, a autoestima e traz consequências assim danosas. Então assim, a gente tem que ajudá-las a entender a beleza que elas possuem, né? Que criança tem que ser criança, porque é uma fase que passa e depois não volta mais. Com certeza. Então assim, é muito triste quando a gente vê mini adultos, né? Meninas que você fala assim, meu Deus, calma lá, vai chegar a época, curte essa sua fase porque ela não volta mais. Então assim, a gente tem que ajudar, sabe? Eu acho que nós, mulheres, temos que ter essa responsabilidade com as novas gerações, né? De ajudá-las a entender que a vida, ela é feita por fases. Cada fase tem seus encantos, tem as suas questões. Assim como a gente está falando de criança, às vezes a adolescente, né, se acha assim, não, ela está desabrochando para a vida, né? Ela está ali calma, né? Vai dar tudo certo. Você está numa fase de transformação. Até ontem eu estava falando com uma pessoa que ela estava dizendo assim, da dificuldade, né, de falar com a filha pré-adolescente, do pré-adolescente aceitar a transformação. Eu falei assim, olha, né, se a gente entender que essa criança aprendeu a conviver com o corpo de criança e isso não era estranho para ela, né, a primeira infância ali. Aí quando vai chegando na pré-adolescência, que vai começando a ter aquela transformação no corpo, vai aparecendo os pelos, vai desenvolvendo mama, o corpo vai se transformando. Então assim, a criança, bom, se ter corpo de criança eu sei como que era. Agora, o que está acontecendo comigo? Onde é que isso vai parar? É normal, né? Não, é normal, tá tudo certo. Isso significa que você está crescendo, que está tudo ok, seu corpo está se desenvolvendo, está acontecendo aí umas mudanças hormonais, mas está tudo correto. Vamos no médico para ver se precisa ter aí algum cuidado especial, tudo, mas olha, vai dar tudo certo. Você está se transformando numa linda menina, né? Você tá. Então, assim, e o corpo da gente, ele vai passando por transformação. Aí depois chegamos na fase adulta, passamos pela maternidade, o corpo se transforma na maternidade. Aí depois o puerpério, né? Aí depois temos lá a menopausa, né? Antes temos ali o climatério, né? Passando por toda ali aquela fase pré-menopausa. E aí depois temos a menopausa e aí o envelhecimento. E a pele está evoluindo assim, ela tá exatamente, se transformando. E como que é eu cuidar dessa pele a cada fase da vida? Porque, gente, ninguém quer envelhecer, é fato. Mas verdade também, só envelhece quem está vivo. É verdade, né? Com certeza. Só envelhece quem está vivo. Você não quer envelhecer, mas só envelhece quem está vivo. Então, se você está envelhecendo, é sinal que você está vivo, né? E não tem como. Mas, assim, como que é você ir cuidando dessa fase tão importante da vida? Não importa qual fase você esteja. Ela é importante porque você está vivendo aquele momento, né? Com certeza. Então, cuide daquele momento para ser um momento, assim, de carinho, né? Não de uma rigidez, de uma baixa autoestima. Eu sei que são vários fatores
que contribuem para isso. Mas a mente mente. Então cuidado com mentiras que às vezes você ouviu lá atrás e continua ecoando na tua vida, dizendo, né, que você é feia, que você... Cada um tem uma beleza. Com certeza, eu acredito, né? Também. Cada um tem lá o jeitinho que foi criado. E você é tão preciosa e tão precioso, porque eu sei que tem homens que nos ouvem, que Papai do Céu te fez e jogou a forma fora para ninguém ser igual a você, porque tem que ser único. E Deus, quando fez, a Bíblia nos diz lá em Gênesis, que quando Deus criou o homem e a mulher, viu Deus que era muito bom, né? A Bíblia fala que quando Deus foi criando cada parte que existe no mundo, foi criando o mundo, e aí, né, lá em Gênesis, o capítulo 1 e 2, você vai vendo, e fez Deus separação disso, e criou os animais, e criou, enfim, a fauna, a flora, e viu Deus que era bom. Então tá lá, tá escrito, viu Deus que era bom, mas quando ele fez homem e mulher, e viu Deus que era muito bom, porque só foi na raça humana que Deus diz, façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Isso mesmo. Olha que privilégio, você carrega a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus olha para você, né, lembra que Deus está dizendo, olha, foi muito bom, né? Muito bom. Eu sei que nós temos insatisfações. Ninguém é perfeito, né? Mas cuidado com as insatisfações que você tem. Se questione se essas insatisfações, elas são devidas aí a algumas questões que você traz e você quer trabalhar isso, ou porque outras pessoas colocaram isso como sendo verdades que na verdade são mentiras na tua vida. Então você precisa prestar atenção nisso, né? Ter o discernimento, né? Para saber o que é que você quer. Certo. A gente precisa perceber isso, ter o cuidado para que a gente possa não colocar sobre nós um fardo que não nos pertence. Perfeito. Né? Então isso é muito, muito complicado. Né? Verdade. Então assim, né, traz uma, que nem eu falei no começo, traz uma história, né? Você carrega uma história, você carrega uma genética. Você não foi feito assim, obra do acaso. Você não nasceu por acidente, você veio porque Deus te deu vida, te deu o dom da vida, Deus escolheu que você estivesse aqui. E viu Deus que era muito bom. Não se esquece disso, tá? E não tenta absorver para entrar numa forma que não te pertence, porque a tua forma é preciosa, né? Que é tão ruim as pessoas serem assim desprezadas por não preencherem um padrão que não sei quem escolheu porque achou que era e não é, né? Lindas palavras, hein? Muito bonitas. Você sabe que assim, quando eu chego num lugar diferente, que eu não conheço, né? Ou seja, numa cidadezinha, outro estado, outro país, eu gosto de parar e ver pessoas. E ver a diferença das pessoas. E, gente, eu acho todo mundo bonito. Você vê a beleza em cada um, né? Eu falo, olha, esse daqui tem uma beleza diferente. Olha esse daqui que é diferente. Olha essa cultura, que característica que ela traz. Olha essa outra. Então eu vejo isso, eu falo assim, como Deus é criativo. Você vê a beleza interior de cada um, né? Isso é muito bom. Cada um tem uma beleza interior, mas tem a beleza exterior, né? Assim, aquela que você olha e você fala, puxa, mas olha que diferente. Olha, às vezes tem pessoas que chegam para mim, ai, mas você viu? Nossa, olha aquele cabelo. Eu falo assim, mas você não achou lindo? Nossa, mas o cabelo... Eu falei assim, você já parou para pensar por que você acha que todo cabelo tem que ser desse jeito? Tem que fazer? Você não encontrou a beleza da diferença naquele cabelo? Né? Naquela cor de pele, naquele formato de rosto, né? Encontra beleza, procura ele que você vai ver que existe uma beleza. Pode ser que você tenha preferência, né? Eu gosto
ok, mas não descaracterize, não menospreze aquilo que é diferente, porque é a criação de Deus. Em todo ser humano existe ali impressa a imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que olhar com respeito, né, e com cuidado para as pessoas, né? Isso aí. E cada fase da vida, né? Cada um tem a sua beleza, né? É a beleza por fora, a beleza por dentro. A gente tem que ser autêntico, na verdade, né? E acreditar na autenticidade. Isso, né? Então, não deixa ninguém dizer para você que você não é importante, que você não é especial, que você não é... Porque você é um filho e uma filha de Deus. Lembra disso, que você tem um pai que te ama do jeito que você é. Deus não está assim, vai lá melhorar isso, não. Enquanto a tua pele estiver desse jeito, enquanto o teu cabelo não for de tal jeito, enquanto você não entrar em tal forma, não conta comigo para ser seu pai, não. Não, Deus, ele não faz isso, né? Então lembre disso, que você é amada por um Pai Celestial que te fez e viu Deus que era muito bom. Não se esqueça disso, hein? Jamais, mesmo quando a tua mente disser para você e vir e colocar assim, mas olha, eu fui rejeitada por conta disso, falaram que eu era feia, falaram, né? Fala pro pai, fala assim, pai, disseram isso, mas não deixa eu acreditar nisso não, porque eu quero saber que eu sou especial do jeito que o Senhor me fez, né? Então fala pro pai quando disserem que você não preenche os requisitos. Né? Importante isso, né? A gente lembrar disso. Com certeza. Né? Porque a pior coisa, gente, é se abandonar. Né? Tem pessoas que se abandonam. Né? Triste. E aí é muito triste isso. Não pode. Não pode, de jeito nenhum. Então a gente viu aqui os cuidados que a gente tem que ter com a pele, com o cabelo, né? Que é importante a gente cuidar. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas na minha família todo mundo é assim, todo mundo tem, então aí eu acho, mas são coisas que podem ser cuidadas, né? Na minha família tem uma característica de calvície feminina, né? Então assim, é algo que eu já fui vendo na minha avó, na minha mãe, nas minhas tias. Eu tenho um cabelo muito ralinho. Eu vejo isso em primas. Outro dia a gente estava conversando assim, nossa, a gente precisa cuidar. Mas cuidado com as receitas, né? da internet. Procura o profissional adequado. Então, você falou, o seu pode ser genético, tem gente que nem eu falei, tem as doenças que causam, né? Então sempre tem que dar uma verificada, passar pelo profissional, né, pro dermatologista e avaliar, fazer os exames todos e ver qual é a causa mesmo, né, desse daí, dos cabelos. Que é importante, porque tudo tem um tratamento. Sempre tem um tratamento, a gente não pode deixar relaxar, né? Sim, sempre correr atrás. Agora, uma outra coisa, gente, às vezes você está falando assim, Simone, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho um plano de saúde, como é que eu vou atrás? Olha, a gente já conversou aqui de outras vezes, procura o posto de saúde, procura um encaminhamento. Geralmente na faculdade de medicina eles têm clínicas de atendimento à população, então tem ali a clínica ortopédica, tem a dermatológica, tem... Simone, mas demora muito tempo. Gente, o tempo vai passar de qualquer forma. O diferencial vai ser se você foi lá se inscrever, se você foi lá marcar a consulta. Às vezes não vai ser imediatamente, mas procura ir atrás, se informar, aonde você pode estar indo para ter a avaliação correta e ter o tratamento adequado para questões que às vezes você acha que não tem saída, que é aquilo e pronto. Procure ter informações, lugares onde você pode estar indo buscar. Tenta ver na sua cidade, no seu bairro, o que oferece ali. Vai no posto de saúde. A gente não tem encaminhamento, a gente não tem dermatologista aqui, mas vocês podem me encaminhar para um hospital escola, onde eu possa ter acesso, né? Acesso. É muito importante. Nosso SUS, né, embora
tenham muitos defeitos, mas ele é maravilhoso. Então, assim, tem especialistas, realmente, que nem você falou, demora às vezes, mas se você não procurar, você nunca vai ter. Então, o tempo realmente vai passar. Mas nosso SUS é maravilhoso, você consegue muito tratamento. E, assim, não só para casos simples, mas para casos bem graves. Hoje o SUS dá medicamento de alto risco, né? Que são medicamentos caríssimos, 10, 15 mil cada ampola, 20 mil. O SUS fornece. É só você procurar e para doenças muito graves que você vai ter acesso. E para casos simples também, para cuidados, eu acho que você tem que procurar mesmo, que a gente tem um sistema de saúde, embora tenha muitas, né, coisas ainda a fazer, mas ele funciona muito bem ainda. Então, gente, quem procura acha nesse sentido, né? Então, procure ali um lugar onde você possa ter essa avaliação, ter esse olhar, esse cuidado e esse tratamento. E eu sempre gosto de pensar o quanto que Deus, Ele vai abrindo portas. A porta que a gente não consegue abrir, a gente chega e fala assim, Deus, essa porta eu não consigo abrir, mas o Senhor tem a chave que abre essa porta, Pai. Abre essa porta para mim, desse tratamento. Senhor, eu não sei como, e eu creio que Deus, Ele cuida dos detalhes das nossas vidas. Disso eu não tenho dúvida, gente. Deus cuida dos detalhes, e Ele, como um Pai amoroso, Ele cuida. Então, assim, é muito lindo quando eu vejo, assim, situações que você pensa assim, puxa, olha, não tem. E de repente uma porta se abre, um tratamento fica acessível, tem uma indicação. Então eu creio no cuidado de Deus para todas essas questões, sempre, né? Que como um Pai amado que Ele é, Ele não vai nos abandonar. Nunca. Isso nunca. mesmo. A gente que abandona Deus, né? Infelizmente, tem pessoas que abandonam Deus, mas Deus nunca nos abandona, porque Ele é um Pai amoroso e Ele cuida, Ele sempre está por perto. Não se esqueça disso, viu? Vocês sempre me ouvem falar disso, porque, gente, eu confio, eu vivo isso. E eu sou tão grata a Deus por Ele ser meu Pai. E eu falo assim que eu tenho um Pai tão amoroso, tão precioso, que foi algo que, sabe, doutora, eu aprendi a ser filha de Deus, eu não sabia ser. Poxa. E Deus um dia falou para mim que Ele queria ser meu pai. Eu tinha uma dificuldade com meu pai, terreno, né? E teve um momento que a gente conversou, se perdoou, né? E o meu pai morreu, ele tinha 53 anos. Nossa, cedo. Morreu muito cedo, morreu de um câncer. E aí Deus foi tão assim precioso que eu pude estar perto do meu pai nos finais dele, assim, de vida, e pude perdoá-lo, pude ser perdoada, e foi muito especial, muito lindo. Mas eu não sabia que dentro de mim havia uma dificuldade de enxergar Deus como meu pai. Eu não tinha dificuldade de ver Deus na pessoa de Cristo como meu Salvador, sabe? Eu sempre criei em Deus, nunca tive dúvida da existência de Deus. Então eu não tinha esses questionamentos. Para mim era uma certeza, e era o que sempre me deu base e chão para a vida, a fé, a crença em Deus. Mas aí um dia já fazia um ano e meio que meu pai tinha morrido. E eu estava num retiro de casais, onde eu e o Paulo ministramos para os casais. Nós fomos convidados de uma outra igreja para ministrar para esses casais durante um final de semana. E aí no último dia tinha um jardim muito bonito, nós estávamos num hotel fazenda. E aí eu sugeri para os casais, cada um buscar um cantinho naquele lindo jardim e renovar os votos e orar um pelo outro, né? E eu e o Paulo fomos lá para um cantinho, né? E aí o Paulo falou assim para mim, Simone, ora primeiro e depois eu vou orar. E eu comecei a minha oração como habitualmente eu fazia, né? Querido Deus, bendito Pai. Travei.
Nossa. Eu comecei, querido Deus, bendito Pai, travei. A sensação que eu senti é que o mundo tinha congelado e só estava eu e Deus. Foi a sensação que eu tive. Eu sei que isso não aconteceu, mas a sensação foi essa. E aquilo ficou ecoando dentro de mim. Bendito Pai, querido Pai, bendito Pai, querido Pai. E aí eu senti Deus falar no meu coração, quando é que eu vou ser do seu Pai? Eu falei, como assim? Não, mas eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E aí aquela voz falou assim para mim, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de filiação. Nossa. Eu falei, mas como assim? Eu quero ser o seu pai. E eu não vou ser um pai ausente como foi o teu pai, um pai falho como foi o teu pai. Eu sou um pai que ama, eu sou um pai presente, eu não sou um pai que abandona, eu não sou um pai que rejeita. Gente, aqui eu fui desmontando. E aí eu orei, eu falei assim, Senhor, Deus, me ensina a ser sua filha, porque eu não sei ser filha de um pai, e de um pai tão amoroso. Gente, aquilo foi transformador. Foi algo que dentro de mim eu não tinha consciência que a figura do meu pai era algo que eu transferia para Deus. E assim, lá no meu íntimo, quando eu orava, querido Deus, bendito Pai, eu sempre queria que Deus era pai e tudo, mas era distante para mim assim, essa figura de pai. Ah tá, Deus é pai, mas é um pai tão distante. E naquele momento Deus chegou muito perto e falou, eu sou presente na tua vida, eu quero caminhar com você, eu quero ser seu pai. Que eu lindo. falei, Deus, me ensina a ser sua filha. E desde então, gente, eu amo ser filha de Deus. Que coisa linda, hein? Eu adoro ser filha de Deus. E eu tenho até um paciente meu que ele fala assim, você é a filha mimada de Deus. Eu falei, eu sou. Adoro ser. Então assim, Deus cuida nos detalhes. Deus é pai. Eu amo Deus como meu pai eterno, que me salvou, que me escolheu, que eu não tinha nada assim de atrativo para Deus que eu pudesse fazer. E Deus falou, não, te quero. Não tinha. Mas Ele escolheu me amar. Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo. E não amou o mundo de qualquer forma, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por amor a nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, gente, não tem como não conhecer Deus como um pai de amor, né? Isso na minha vida foi altamente transformador. Foi algo assim muito precioso. E como é especial ser filha de um pai que está sempre por perto, que nunca me abandona, que me dirige. Mesmo tem horas que eu falo assim, Deus, obrigada pela tua fidelidade na minha inconstância. Porque, né, a gente tem os altos e baixos, a gente passa pelas... Mas eu agradeço, eu falo assim, Deus, obrigada, porque mesmo nas minhas inconstâncias, o Senhor continua me amando e a tua fidelidade me alcança. Então eu sou muito grata a Deus. Mas quero que parabéns. Mais. Não, você está falando tão bonito, né? A gente está emocionada aqui, viu? Muito bonito. Mas assim, doutora, eu não tenho palavras para te agradecer. Não, nossa, é o maior prazer estar aqui, conhecer todo esse espaço maravilhoso de vocês e estar aqui presente, passar um pouquinho do que a gente sabe e é muito gratificante, viu? E conheci e escutei um lado muito bonito de você, que fiquei emocionada, viu? Muitas coisas boas a gente aprende, viu? Aprende mesmo. Olha, gente, essa querida, ela é assim, sabe, muito, muito preciosa, né? Ela que cuida, como eu disse, da minha pele, da pele do meu marido, não só da pele, do cabelo também. E é tão especial, porque hoje em dia, né, como a gente falou, tem muitas coisas que são passadas, que são... Então, cuidado, né, com o que você pega de informação nas redes sociais. Fale com um profissional adequado. Em linhas gerais, para a gente já terminando, doutora Beatriz, o
que é básico, assim, que a pessoa não pode deixar? A gente já viu que o filtro solar é algo que a gente não pode esquecer, né? Em situação nenhuma, né? Eu acho que a gente tem que se examinar sempre, né? Que eu acho que é muito básico. A gente olhar o nosso corpo, que é uma coisa bonita e sempre natural da gente fazer, desde a unha até para que tem o asseio, né? Até o cabelo. E ver o que está de diferente, o que a gente pode melhorar, né? Claro, sem exageros, mas o que a gente tiver de diferente e quiser melhorar até para a autoestima da gente, a gente tem que procurar uma ajuda, né? E é muito importante a gente não esquecer que a gente está sempre à mercê dessa radiação solar. Então é importante muito o filtro solar, que a gente tem que ser o uso diário. Falei muito de filtro, né, hoje. E o cuidado com a pele no geral, ter o asseio, né, devido, e sempre que você tiver uma coisa que uma lesão, alguma coisa que você identifique que não é normal no teu dia a dia, procurar o especialista, né, para fazer uma análise, uma biópsia, uma retirada, e que às vezes é muito mais rápido e simples, como você já falou no começo, do que você esperar que aconteçam coisas piores, né? Então, gente, não tenha medo. Quando você vê alguma coisa, não deixe o medo, né, te impedir de buscar ajuda. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, não, vai que é. Não, vai atrás, veja direitinho, procure olhar, se cuidar, porque você é templo do Espírito Santo. A Bíblia coloca que o nosso corpo é tão importante que Deus, através do Espírito Santo, escolheu fazer morada em nós, que o nosso corpo é templo, é morada, então a gente precisa cuidar. Não é ir para um extremo de enaltecer, endeusar um corpo perfeito, não é isso, mas se cuidar, isso é importante, tá certo? Curtiu? Comentou? Compartilhou? Né? Tivemos aqui uma explicação, várias explicações tão importantes e necessárias que vamos levar a vida fora, tá certo? Então, vai lá no nosso Instagram, no @mulheres.ict e no @podcasts Aprendendo com Elas. E hoje, gente, o nosso podcast Aprendendo com Elas, a gente aprendeu com essa querida, linda, né? Muito obrigada, eu querida. Que agradeço aqui você não sabe estar aqui com vocês. Alegria, o prazer e a honra de ter você aqui conosco. Eu que agradeço, viu? Obrigada, porque eu sei que a sua agenda é muito intensa, nada. Mas você achou ali um espaço para estar aqui com a gente. Por favor, divulga aí os seus contatos. Né? Olha, o que precisarem, eu estou à disposição. Eu sou dermatologista clínica, né, cirúrgica e faço a parte estética. O que precisar, podem contar comigo. Eu tenho um consultório na Alameda dos Aicás, 816, e praticamente estou quase todos os dias lá. Muito obrigada, viu, querida? Que Deus Eu que agradeço estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho das coisas aqui junto. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. E não esquece, hein? Você é uma filha e um filho de um Deus amado que está sempre por perto, que te ama e não te rejeita jamais, tá bom? Deus abençoe a sua vida.